Olá, bem-vindos a mais um Conta Certa, o podcast onde a contabilidade encontra a realidade do empresário brasileiro. E hoje vocês estarão acompanhando a mim, Kaique Valença, e a meu primo, Felipe Félix. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conta Certa e hoje vamos falar sobre gestão à distância. E para isso, recebemos aqui Daniel Melo Ferreira, ele que é diretor comercial e sócio fundador da Jet Sales Brasil. Daniel, meu amigo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Daniel. Prazer, viu? Obrigado, um prazer é todo meu. E aí, Felipe, vamos ter muita coisa para conversar hoje com o Daniel, né? Hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo. Muito se fala hoje do home office, né? Cada dia que passa é um assunto que vem tendo mais destaque. Hoje a gente vai falar da outra vertente, do outro lado da moeda, que é a gestão à distância. Para existir um home office, precisa existir um gestor que saiba fazer isso à distância. E a dúvida é possível fazer gestão à distância ou não? Perfeito. É verdade, Felipe já... Polêmico, viu? Polêmico, porque quando a gente trata de home office, a gente olha o lado do funcionário. Mas hoje vamos trazer a visão de um gestor de uma empresa que vive do home office, né? Sim, vivemos também, né? A gente cresceu muito no home office também, né? Querendo ou não, foi um processo de aprendizado, né? Para quem não conhece, a Jet Sales Brasil é uma plataforma de automação e gestão de conversas, principalmente pelo WhatsApp, né? A gente tem IA, chatbot, várias coisas integradas para fazer o seu negócio vender e faturar muito mais, tá? E a gente começou há 4 anos atrás, ali na pandemia, onde todo mundo estava de casa, né? A gente foi obrigado a ficar de casa e os atendimentos online dispararam, né? Vocês que já acompanharam, com certeza, o bicho pegou muitos clientes. Da noite pro dia, o negócio virou, né? Exatamente. Inclusive, a gente passou por uma prova de fogo, né? Como a gente chama, durante um período no home office. Sim. Né? E tinham aqueles decretos que, literalmente, de um dia pro outro, você tinha que fechar. Canetada. Né? Então, a gente literalmente, numa quinta-feira, eu lembro que era toda quinta que saíam os decretos. A gente se reunia, numa quinta-feira, a gente esperava sair, debatia com a assessoria, porque já tinha dúvida de clientes, mas nenhuma quinta-feira específica. A nossa atividade de contabilidade, a partir de segunda, não podia mais funcionar. Então, literalmente, da quinta pro domingo, a gente precisou mandar a nossa operação pro home office. Mas, assim que possível, a gente retornou. Sim. E aí, Daniel, antes da gente entrar especificamente nesse assunto e na Jet Sales, eu queria entender um pouquinho como foi a construção. Você já começou falando, né, que vocês começaram aí na pandemia, né? Como foi que vocês viram essa necessidade e como foi que vocês estruturaram isso? Boa, perfeito. Cara, a gente viveu a vida do empresário raiz, né? A gente tinha um negócio que era uma plataforma de reservas para restaurante em Aracaju, né? E, como vários outros negócios, foram impactados imediatamente, em poucas horas, diria assim. Não foi nem em dias, foram algumas horas, né? Com a canetada, obviamente, né? A gente entendeu que o negócio não tinha como continuar ali naquelas próximas semanas. E à medida que um negócio, né, com a crise acontece, as cartas elas meio que mudam ali de mão, né? Você tem que se adaptar e às vezes se adaptar rápido, porque senão você não acompanha. Qual era, Daniel, o nome do negócio? A gente era dono do Grube. Grube é plataforma de reserva. Sim, muito. Usou muito? Aí que bacana. Olha que massa. Eu fico muito feliz, velho, quando eu vejo que a galera... Mas aí, desculpa interromper, é porque na pandemia, na verdade, não foi de vocês, é que o mercado de restaurantes... Exato, a gente foi obrigado a fechar, né? Os restaurantes foram obrigados a fechar. A área de lazer foi a primeira a fechar e a última a voltar. Exato. Então, os serviços anexos a isso... Exato, desculpa cara. Interromper, não, mas será que era o Grube? A gente tinha mais de 50 mil downloads aqui em Aracaju. Muita gente usava, o tráfego de gente era muito grande. E foi uma tristeza ter que acabar o negócio, né? Que a gente se apega, a gente tem sonhos, tem pessoas envolvidas. Mas ter que lidar com a realidade também faz parte da vida de um empreendedor, né? E a gente precisou lidar rápido com isso, porque senão as coisas vão ficar piores ainda do que já estavam. E aí entender... É difícil ter essa maturidade de ter que parar antes que fique ruim. Muito. Né? É muito difícil. E é um processo de desapego, né? De neve aumentar... É porque qualquer chance pro empreendedor é uma esperança. Exato. Né? Então pode ter 1%. O cara vai dizer, não, vou parar agora. Não, tem aquele 1%, ele acha que vai dar certo. E aí, realmente, a bola de neve só aumenta, né? Total, galera. E aí a gente teve que se readaptar rápido, porque senão, né? E teve gente que demorou muito pra desapegar, teve muito parceiro que, não, mas vamos brigar com a prefeitura, vamos... Cara, nesses momentos, o melhor é encarar a realidade, entender que o mercado vai mudar, porque sempre que acontece isso, realmente o consumidor, ele pensa e começa a agir de forma diferente. E foi o que aconteceu. A galera foi pro online, os atendimentos no WhatsApp, vendas no WhatsApp, né, entrega de serviço, turbinaram, e a gente identificou, no meio daquele caos, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de trazer um serviço
que a gente pudesse agregar valor, resolver um problema real dessas empresas que estavam todas no online e conseguir ali escala, margem e recorrência. Beleza, então você não tinha jet sales. Vocês Não. identificaram a oportunidade e decidiram... Exato. A gente viu essa oportunidade, tinha um parceiro local, né, que estava revendendo esse software, essa plataforma, e a gente começou como um revendedor dessa plataforma. A gente começou ali revendendo o serviço, né? Tipo assim, é o que chama de white label. Não sei se vocês ouviram falar desse termo, né? Você pega a tecnologia, bota a sua logomarca, né? E você vende o seu serviço, fatura ali, tem seus clientes. Então foi isso que a gente identificou. Óbvio, como um white label, a gente tem custo também para pagar para outro parceiro. E isso, no começo, para quem tem poucos recursos financeiros, fica complexo, né? Então você não tem outra opção a não ser vender com muita qualidade ali, numa força de tração altíssima, mas que a gente adquiriu nos últimos 10 anos empreendendo. Eu sempre bati porta aí, mais de 500 empresas, tanto aqui como Maceió, como Salvador, para vender a plataforma de reservas. Então a gente tinha aquela conexão da venda, a gente vem da venda raiz, e durante a pandemia também a gente teve a experiência de trabalhar com dropshipping, com e-commerce, né? Então entendemos ali. A gente já tinha uma bagagem de venda porta a porta, entendemos muito sobre tráfego, mídia paga, né? E a gente conseguiu alinhar uma coisa com outra para a criação desse projeto. Ô Daniel, e você fala que vocês entenderam, descobriram aí, vocês foram testando, foi isso na pandemia, erros e acertos mesmo, tentativa e erro? Cara, a gente só começa, né? A gente viu o dropshipping como a primeira alternativa para sair daquele buraco para ontem. Então foi a corda antes de cair do penhasco, né? E o que tem aqui pra eu me agarrar? Entendi. É basicamente isso. Óbvio, dentro do repertório que a gente tinha pra poder dar conta. Então a gente se agarrou no dropshipping, fizemos um bom trabalho, até entender que o mercado tava... Pessoas ali mal intencionadas estavam entrando, mas sem entregar o produto, o que tornou a operação ali inviável a longo prazo. E foi justamente no time certo pra gente achar esse outro modelo de negócio. E aí a gente focou todas as forças, né? Nossos sócios, os que começaram a Jet, tinham outras operações, fizemos um combinado ali, cara, toquem as operações aqui, por enquanto vai o Arthur ali da outra operação, e a gente foi crescendo a Jet, à medida que foi crescendo, os outros sócios foram saindo das outras operações e chegando junto. Então, foi ali também um encontro de pessoas muito competentes que apostaram junto para fazer o negócio acontecer. Bacana. E vocês vêm, assim, num desenvolvimento virtuoso, né? Eu acompanho, a gente tava falando aqui antes, né? Que vocês começaram ali, vocês 5. Sim. E hoje vocês estão com Somos 106, né? Pessoas. Na equipe total, né? Que bacana, cara. Isso, assim, em 4 anos, né? 4 anos, cara. Pouquíssimas empresas que a gente conhece e que a gente convive tem um crescimento aí tão, assim... verticalizado, né, como vocês. Olha que massa, né? É isso, a gente... Acho que os momentos o que aconteceu ali naquele 2020 teve várias lições, né? E principalmente aquela de, sempre vai ter uma esperança, agora não pare de crescer. Você não queira voltar para aquele buraco. Então, acho que isso ficou muito claro. Não queira voltar para aquele buraco. Vá trabalhar, não deixa a peteca cair. Então, isso foi tão latente na gente que quando a gente viu a possibilidade de começar a escalar, meu irmão, a gente não brincou. A gente não brincou. Todas as cara, teve uma época lá, setembro de 2021, era tanta gente nova entrando lá na Jet que eu não dei conta de saber os nomes e todo dia eu vinha. Tanto que teve uma pessoa que... É um fato curioso. Teve uma pessoa que do nada apareceu lá, a gente descobriu... Ninguém sabia que essa pessoa já tinha sido contratada por outra, porque outra pessoa chamou... Era desorganizado. Era desorganizado. Mas faz parte. Empresa que cresce muito rápido, ela passa por isso. Todo crescimento. Ela estica muito rápido. E aí esse meio de campo ele fica perdido. É natural, realmente. Agora me diga uma coisa. Então, depois do dropshipping, aí vocês pivotaram realmente para a questão do... Isso. Ainda antes ali da construção da Jet. Isso foi o processo de construção da Jet. Né? E aí a Jet começa... Justamente ali a gente assina o contrato de White Label em janeiro de 2021. Beleza. Em abril, final de março, começo de abril, entram os primeiros clientes. A gente começou a fazer as primeiras campanhas de tráfego, os leads iam chegando sem processo nenhum, né, mas com muita vontade. A gente foi ali, como é que eu vendendo a mesma plataforma do parceiro agregava valor suficiente para cobrar 2 vezes mais. Caramba. Sem nenhuma estrutura. Sendo que o cara podia contratar direto ali por ele. Sem nenhuma estrutura, né? Porque naquele momento era eu de casa, fazendo as primeiras vendas, e outros sócios fazendo o onboard desse cliente. Apresentação,
né? Ensinando tudo. E os caras super competentes para poder mostrar isso. Então, com pouquíssimo recurso, a gente de casa, computador, a gente começou esse projeto até entender, opa, estamos investindo X, o cara tá pagando a mensalidade, tá acontecendo alguma coisa aqui. Pô, galera, tá acontecendo, né? A turma tá chegando junto. Óbvio, a inadimplência altíssima ainda, a gente não tinha estratégia nenhuma de retenção. Claro. Era botar o cliente dentro e depois resolve. E você tem uma noção, eu fazia essas vendas pelo chat do WhatsApp. Eu nem fazia videochamada ainda, para aprender como é que funcionava. A videochamada foi numa segunda etapa. Perfeito. E aí a coisa aconteceu quando a gente começou a entender que podia trazer um outro vendedor. E aí a gente já achou um escritóriozinho ali nessa etapa ali de março, abril, a gente já tinha um escritóriozinho, uma salinha um pouquinho menor que essa, né? Sim. Mas aí entraram os primeiros vendedores. Então eu fui passando o que a gente tinha aprendido naquele pouquíssimo tempo, fui passando pra essa galera que muitas vezes faziam melhor do que eu. Dan, então já entendi como é que é. Quando viu, já tinham 2, 3, 4 vendedores, os clientes começaram a chegar com mais força. E ali em junho, julho, agosto de 2021 a coisa começou a crescer mesmo. Daniel, e só para ficar claro assim, para quem está assistindo, o produto que vocês vendiam era exatamente o quê? O que é que vocês vendiam para a empresa lá, para o consumidor final? Perfeito. A gente vende uma solução, né, que faz com que a operação desse parceiro, desse empresário, ele que vai ter ali as conversas do WhatsApp desorganizadas, sem gestão, sem integrar com o seu RP, sem integrar com o seu CRM, ele possa juntar tudo no mesmo canal, acompanhar seu time todo trabalhando ao vivo, no mesmo número de WhatsApp. E isso traz gestão, traz produtividade, traz eficiência, mais margem de lucro, mais aumento de conversão, tudo isso, quem aplicava certinho, essa pessoa foi entendendo que dava pra... Tem que seguir a regra, né? Se você não aplicar, não vai dar certo. Claro, gestão é uma coisa que a gente, por mais que a gente fale muito, né? Se a pessoa ali não quiser agregar, meu amigo, não tem plataforma que faça mágica. Processo sem ação, né? Não tem nada. Documento de gaveta. E a parte boa é que a gente vendia a solução que a gente usava e mostrava pro cliente que era possível crescer porque a gente estava crescendo usando a mesma plataforma. Então virou um processo. Retroalimentação, né? E a gente ganhou autoridade porque o vendedor se sentia muito confiante em passar o serviço pro cliente final, porque, pô, eu tô usando, eu estou vendo com meus olhos essa operação crescer, então eu acredito que o negócio é bom mesmo. Isso é importante. Sim. Porque o vendedor precisa acreditar no produto. Fica palpável, né? Total. E aí a coisa foi crescendo, eles mesmos foram... Aí a gente foi treinando outras pessoas. Se não fica aquele vendedor de carro que nem gosta do carro, o cara vai ter esse carro aqui... E eu vou dizer, o cliente do outro lado, ele percebe. Ele percebe tudo. Claro, ele vai olhar no dinheiro é sua área. Total. Ele vai perceber tudo, né? E isso é fundamental. Qualquer decisão para sua empresa é muito bem analisada, né? Você não coloca um patrimônio, muitas vezes, de uma vida ali, nem qualquer aventureiro que aparece, né? O que a gente tem aqui de parceiro, né? Que aparece todo dia. Interessado. Interessado. Uma palavra bonita. Muito, mas a gente vê também, mas como é que é? Eu quero revender também, não sei o quê. Cara, é 1% que vive isso aí. Nós tivemos um podcast com o pessoal da Migliore. E aí eles hoje são a mesma coisa que vocês. Sou fã, os dois são. Não é isso? Sensacional, né? E aí a gente discutiu sobre... São primas. São da família. E a gente discutiu, e crescimento e tal, propostas, né? Ela disse, Kaique, Felipe, a gente recebe todo dia propostas de interessados em abrir filiais, franquias e tal. De comprar, né? Mas, assim... A decisão ela tem que ser muito bem pensada, porque interesse, depois que a árvore já cresceu, é fácil. Agora, para plantar semente, para adubar, para irrigar, isso aí é o trabalho que a gente fez acontecer, que é isso aí que você tá contando. É aquela história, né? Depois que cresce, não é ajuda, é pegar carona. A não ser que você, sua promessa de valor também seja colocar num patamar muito elevado. A gente fala isso porque, assim, direto, a gente tem aqui propostas de parceria. Sim. Aí a gente, vamos ouvir. Que é a sua parceria? Não, nós temos um produto e a gente oferece para os seus clientes. E qual é a parceria boa pra gente? É o quê? Eu tô oferecendo seu produto, e aí? Não, e outra, nossa base de clientes é assim, nem cofre de banco. Sim, claro. Não tem que ser. Nem cofre, porque o cara que nos procura, ele procura segurança, ele procura reserva, então confiança. Então, assim, se eu abrisse isso pra qualquer um e pra qualquer que seja mesmo, eu perdia toda a autoridade que eu tenho. Né? Então não tem dinheiro no mundo que pague a confiança que o cliente tem na gente. É importante também dizer que uma prática nossa, de todos os parceiros que nós temos, nenhuma a gente ganha. A gente opta por não ganhar. Porque eu quero que seja indicação. Exato. Eu não quero que você, em momento nenhum, diga, me indicou porque eu tô ganhando. Sim. Legítimo, genuíno. Exatamente. E outra, a gente indica o que a gente usa. Exato. O cliente, o parceiro que eu lhe indico
é o parceiro que eu uso. Não é o parceiro que veio aqui me vender uma ideia, me paga 10% e eu vendo, não. Total. Negativo. Eu uso, eu tenho confiança no produto e no serviço e eu digo, eu utilizo esse. Se você quiser ficar à vontade. Perfeito. Daniel, e aí voltando, vocês ainda estavam na venda do white label ainda do parceiro, né? Sim, a gente ficou nessa venda do white label por 2 anos, cara. Até desenvolver, aí vocês desenvolveram uma plataforma própria? Aconteceu? A gente foi entendendo o crescimento da empresa, né? E como é óbvio que, né, se a gente crescer com essa consistência do jeito que a gente fez, exigiu muito planejamento. Claro. As coisas chegam a algum momento que você realmente tem que planejar. E a gente começou a vislumbrar ali, o que acontece ali daqui a 1 ano, o que é que pode acontecer a 2. Vamos pensar um pouquinho mais médio prazo. Mais médio prazo, que é tão rápido que... E aí começa a surgir a possibilidade, cara, se a gente começar a investir numa tecnologia própria, a gente consegue um ganho de margem considerável. Talvez já estejamos no ponto de poder fazer isso, né? No começo não tinha como. Exato. Então, o desafio no começo foi ter estrutura para receber a galera, né? Para contratar e tudo mais. E é aquele ponto, né? Contratar pagando os impostos certinhos não é brincadeira, né? Só sabe quem passa, só sabe quem passa e muita gente não faz. É muito comum, né? E eu não critico não, tá, cara? Assim, é um negócio complexo, né? Todo mundo que pode, né? Infelizmente. O certo é o certo, tem que fazer. Sim. Mas eu entendo a realidade de cada empresário que decide não fazer. E às vezes, Daniel, sendo bem sincero, não é uma decisão, não. Tem mercados... Não tem escolha. Que se você fizer, você não tem preço competitivo para participar, não. Exato. Tem clientes, infelizmente, que nós não podemos pegar. Como imagino. Porque... E aí, concordar, discordar é outra discussão. Claro. Mas a gente, enquanto contabilidade, a gente tem que seguir certas regras. A regra é uma só, né? Sim. A regra é Mas se o cara não fizer isso, ele não roda. Ele não consegue começar, né? E aí, então, pra gente foi complicado nesse processo, principalmente também infraestrutura, né? Local. Onde é que essa galera trabalha? Com que notebook? E aí tem a gente que levar, enfim, aquela coisa toda lá. Mas a gente começou a entender que dá pra fazer. Vamos fazer uma conta aqui. Se a gente começar a investir isso aqui, separar esse caixa para isso, talvez daqui a 2 anos, a gente olha o nível do planejamento num negócio que tinha poucos meses, né? Sim. Então, o planejamento estava claro, né? Eu preciso estruturar essa operação porque daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a venda que vai entrar vai me dar 2 vezes mais lucro. Perfeito. E eu não posso negociar com isso. Isso tem que acontecer. E foi o que aconteceu em maio de 2023, 2 anos depois. 2 anos atrás, né? Sim. Já tem 2 anos, que loucura, né? Exato. E aí vocês desenvolveram uma plataforma própria. Isso. E hoje atuam de maneira própria. Eu queria saber como é que foi esse processo de desenvolvimento, porque eu já discuti isso muito com o Felipe. Sim. A gente já passou muito, nós temos vários fornecedores de sistemas, e a gente já discutiu muito, Felipe, vamos desenvolver, não vamos, não sei o quê. E a gente sempre optou por não desenvolver, para a nossa realidade. E eu entendo. Né? Porque não seria nosso produto final, diferente do seu caso. Sim. Ali você estava desenvolvendo o seu produto. Nosso caso não, nosso produto final é a contabilidade. A gente desenvolveria sistemas meio. Por isso complementares, né? Exato. Eu queria entender como é esse processo de desenvolvimento aí de um produto do zero. Apesar que vocês tinham conhecimento, mas era do zero, né? Sim, total, era do zero. Cara, a vida é engraçada, né? A gente passou por algumas turbulências no processo de white label, né? Então, nem sempre ali a tecnologia entregava o que a gente pedia. Instabilidades acontecem, você não tem muito controle sobre o que está acontecendo. O produto não é seu. O produto não é meu. Né? Controle não, você tem zero. Tem zero. O que a gente tem controle é do cliente brigando com a gente ali na ponta. E eu falei, cara, tudo bem, vamos lá, vamos resolver. E a gente era muito transparente. Esse problema aqui, ele não tem prazo de solução. Caramba. E aí, cancelamentos eram altíssimos, cara. Fazer o que a gente fez ali naquela situação, cancelamentos altíssimos e ainda com a margem muitíssimo apertada. Né? Uma margem muitíssimo apertada. E aí, engraçado, porque um lead das campanhas de tráfego, uma turma lá de Natal, tinha a mesma demanda e revendia o mesmo white label. Olha que loucura. Então, era comum as revendas de white label na época. Né? E aí, cara, vamos juntar pra construir o nosso. O que é que você tem de recurso aí? Porque a gente não tinha recurso. Foi meio que uma vaquinha. Então, os caras entraram ali com aporte e um grupo de tecnologia, a gente entrou com o que a gente tinha e fomos construindo juntos esse código. Que depois de um tempo a gente se separou de novo. Galera super de boa. A gente tem um ótimo relacionamento, mas cada um foi pro seu caminho. Pegamos os códigos e aí cada um trabalha o seu da sua forma. Foi o que a gente conseguiu. Você vê como é lidar com os recursos que a gente tem, né? Então, houve essa interseção com outra equipe lá, outro parceiro. E aí depois, com a entrada do nosso diretor de tecnologia, o Lucas Carvalho. O cara é uma lenda ali.
soube lidar muito bem, soube contornar muito bem ali para que o processo de tecnologia entrasse ali dentro da nossa estratégia. Porque tem estratégias e estratégias nesse mundo. Uma joint venture aí, vocês com a empresa lá do Natal, vocês montaram uma equipe de desenvolvimento. Exato. Mais ou menos quanto tempo para o produto ficar pronto? Cara, foi ali 1 ano e meio, foi aquele tempo mesmo. Intenso, né? 1 ano e meio intenso, né? Intenso. E você não tem prazo, né? Não tem prazo, eu vou dizer, você todo mês, você acorda e fala assim, pô, vamos pagar esse investimento, bora. Pau. Que sem saber... com zero garantia, cara. Não, eu conversava isso com o Felipe. Felipe, tá, vamos desenvolver um produto X aqui, um sistema tal. Sim, e quando chegar nesse mês, quando é que eu vou saber qual é o prazo de acabar? Porque a gente não tem, desenvolvimento não tem. E a gente tem zero conhecimento técnico. Zero conhecimento. Minha dúvida, e minha pulga atrás da orelha que a gente sempre fala, é o seguinte, tá, a gente vai contratar alguém que saiba, beleza. Se o cara me disser que pra isso aqui, pra ele desenvolver, é 2 meses, eu não sei se é muito ou se é pouco. Exato. Eu vou ficar literalmente na mão. Exato. Eu não sei. E eu vou dizer... o que ele fizer, eu também não sei fiscalizar. Exato. Então, meu irmão... É isso mesmo. Não se meter com isso, não. Eu vou me meter com o quê? Mas eu vou dizer, no final das contas, é muito sobre isso mesmo. É você conhecer ali, entender se vale a pena apostar e entregar confiança. Óbvio, depois que entra um sócio na operação, a coisa fica mais fácil. Então, esse sócio de tecnologia... É interesse dele, né? É interesse dele fazer da melhor forma, porque agora ele quer valorizar a empresa dele e tudo mais, e o outro parceiro sofria muito dos mesmos problemas. Então, a gente foi, né, juntando ali, meu irmão, confiando e prestando contas. 2 grupos muito transparentes nessa construção. Imagina a confiança com outro grupo que do nada veio no seu marketing, apareceu com muita confiança. É muita confiança e assim, apetite a risco naquele momento. Você foi lá em Natal, fomos lá, a galera veio aqui, cara. Se é confiança ou é desespero. É loucura. Talvez uma pitada muito grande de desespero. Não tinha jeito, né? Assim, meu irmão, é isso vai, aí. meu irmão. Pior que tá, não fica, né? Exato, já tô sem nada. Exato. Então vamos nessa. Exatamente. E a galera muitas vezes vê a vida de empresário, mas pô, deu certo, né? Conta a história depois que aconteceu. Mas na hora que você tem que tomar decisões extremamente sérias que podem acabar com o seu negócio de um mês pro outro, meu irmão, nesse momento não tem ninguém pra adaptar, né? E aí, Daniel, nesse inteirinho do desenvolvimento, vocês estavam vendendo ainda o White Label lá? Sem parar. Vocês ficaram num paralelo. Eu vou dizer uma coisa, o White Label 1 chegou a dar tanto problema que a gente teve que migrar pro White Label 2. Chegou um momento que a gente tava vendendo 2 plataformas. Caramba, entendi. Gerenciando dois problemas. Ou seja, com 3 custos, né? A de criação de uma nova, vendendo 1 e 2. Exatamente. Ou seja, a margem zero. Mas margem zero. Foi assim, meu irmão, vai que vai. Era às vezes adiantando cartão de crédito, ligando pra lá pra mudar a data. Apostando no sonho mesmo, né? Apostando total, todas as fichas, todos os dias. Não tem um empreendedor que não sente nessa cadeira aí que eu não falo, esse bicho é doido. Todos nós somos, senão não éramos. Eu olhando pra trás, eu converso muito com o João, né? Com o João, com o Hans, Arthur, Saulo, todo mundo, o Adgentes, Lucas. A gente fala assim, meu irmão, a gente foi doido, velho. Eu olho pra Adgentes e Lucas que entraram depois de vocês são 2 doidos também. E quando eles entraram, tava tudo desorganizado, pô. Sim. Tava tudo desorganizado. O Lucas entrou num processo onde a construção da plataforma tava acontecendo, dessa terceira que a gente tem, mas tava tudo desorganizado. Ele falou, meu irmão, que doideira é essa? De bicho, vai que é sua. Vai que é sua. Ô, Daniel, e quando o crescimento acontece, as dores são outras, né? Os problemas só mudam, eles não acabam. Exato. Né? E a gente sai de um problema operacional, um problema de plataforma, de ferramenta, para um problema de gestão, né? Lidar com pessoas é uma arte e uma arte de evolução constante. Até porque as pessoas também mudam, as gerações mudam, você deve estar passando por isso. Total. Né? E eu queria saber como é um pouquinho para vocês fazer. Vocês hoje trabalham de maneira... É híbrido, né? Híbrido, né? Sim. Tanto presencial como foi essa construção de vocês especificamente nisso. Perfeito. Cara, a gente teve muita sorte, né? Sorte, preparação e que a gente queria chamar, de achar pessoas muito engajadas nas suas áreas, né? E sócios complementares. Perfeito. A melhor parte são encontrar sócios que se complementem. Você chega com know-how, o outro chega com outro, né? Capital intelectual, ele é muito raro. Então, à medida que a gente crescia de forma consistente ali com vendas, eu estava ali capitaneando esse grupo de vendas, esse time de vendas, hoje estou como diretor comercial, as outras áreas também encaixaram perfeitamente. Então, lidar com o sucesso do cliente, o que Arthur estava fazendo, Hans administrativo, meu irmão, que Hans veio de bucha, que ele não sabia fazer, mas corria atrás para entregar contabilidade certinho, foi atrás do que precisava ser feito. Isso tudo foi se conectando e a gente sempre muito conectado com as áreas. Então, a gente foi começando a achar pessoas chaves
E aí, entrando já no processo de gestão, acho que o primeiro passo é formar gente. Formar gente que comece a entender como você pensa, como você age, como você lida com o problema. E replique essa sua mentalidade. Exatamente. Esse ponto de replicar a mentalidade é o que a gente mais fala lá. Cara, não tem jeito. Você vai lidar com problema, todos os tipos de problema que você possa imaginar. Com gente. Hoje mesmo tava na reunião geral online, caiu a internet. E aí? Né? Caiu a internet lá no bairro. E, assim, graças a Deus voltou rápido, mas faz parte. Né? Então, você diria assim, Daniel, que a sociedade foi fundamental. Fundamental, cara. Fundamental. Todo mundo ali super engajado, né? E focado todos os dias no objetivo do crescimento da empresa. Né? Porque a gente vislumbrava um crescimento. A gente sabe quando um raio chega, a gente consegue entender. Os sócios já também trabalharam com outras coisas. A gente viu, cara, tá acontecendo aqui uma coisa que não é tão comum. Você concorda? Concordo. Então bora. Então vamos pra cima que depois a gente vê como é que faz. Bom, a gente pode... Até o tema poderia já ficar por aqui. Vocês podem ver que é uma loucura, né? A criação do zero de uma empresa, né? O desenvolvimento, as dores do crescimento. E isso por si só já daria um podcast excelente. Achando pouco, né? No meio dessa loucura, desse crescimento, desse desenvolvimento, Daniel, ele decidiu ir morar 2 anos, ter uma vida nômade. Tava sem o que fazer, sem ter o que fazer. Sem problema, a verdade é essa. Vou procurar problema. E decidiu viver uma vida nômade, né? No meio desse turbilhão, meio desse... Velho, como é que foi essa decisão? Cara, nada, você já tinha esse sonho. Como foi essa decisão? Você e sua esposa, né? Ainda levou a esposa junto. A esposa foi junto e... Como foi isso? Cara, esse é um sonho que eu tenho desde criança, né? Desde criança mesmo. Eu sempre sonhei em poder trabalhar de longe, né? E construir um negócio de valor e poder conhecer o mundo, cara. É o nômade digital, né? Que chamam... a nova geração, né? E aí, cara, a gente entendeu que acho que na vida tem momentos e momentos, times em times, né? E conversando ali nas noites, fim de semana com minha esposa, rapaz, eu acho... Desculpe lhe interromper, por favor. Só fazer um adendo. Não era o time de viajar. Falando em time. Tô no meio do crescimento de uma empresa desenvolvendo uma plataforma. Vou morar fora. Não. O time pode ser tudo, menos o time correto. Desculpe. Eu concordo, Felipe, eu concordo. Cara, a verdade é que esse sonho começou a bater mesmo. Ó, e era uma vozinha aqui, ó, vai que dá. E se não der, volta, dá um jeito. E aí, em 2023, depois que a nossa plataforma estava consolidada, já tinha muitos clientes na nossa plataforma. Isso foi... A mudança ali para nossa plataforma foi em maio de 2023. Mais ou menos quantos clientes aí já, Daniel? Pode dizer? Ali, então posso. Ali a gente já tava com 1.000 e pouquinho. CNPJs, né? CNPJs, isso. A coisa foi crescendo e a gente foi ganhando margem, né, no momento, mas óbvio, investindo novamente em infraestrutura. Foi um momento que a gente mudou de escritório, a gente conseguiu mudar para um outro escritório, que é o que a gente tá. Hoje a gente tá subindo para a parte de cima desse galpão, a antiga Setlansp ali, na Network, inclusive, do nosso sócio Arthur também. E a gente entendeu, eu entendi que, poxa, cara, o contrato de aluguel tava acabando, e aí renova, não renova. Falei, meu irmão, não vou renovar não. Não vou renovar, não. O contrato de aluguel da sua casa. Da minha casa. Exato. Da minha casa, renova no rapaz. Vamos não? O que é que a gente tem aqui pra vender? E vamos embora fazer um planejamento aí. Vamos rodar ali a Europa. Aí existe... E é engraçado, porque pra tudo que você faça na vida, bicho, tem que ter um planejamento. Tudo. Bicho, mesma loucura. Exato. Mesma loucura. E minha esposa trabalhava na JET, ela era gestora de carteira, né? Tanto que quando saiu, Arthur, nosso sócio, que é diretor de sucesso do cliente, falou: Daniel, não é possível que Tainá vai sair. Rapaz, ela aqui é nossa gestora e tal. E ela teve que gerenciar o outro projeto, que era essa Vida Nômade, né? E, cara, é um mundo de coisa. Visto, quanto tempo você pode ficar em X países, como é que faz, e passagens baratas pra você ir pra lá e pra cá. E tudo isso foi pensado até que em janeiro de 2024 a gente não renovou, vendemos as coisas que a gente tinha, fizemos umas malas ali e fomos embora. Vamos ter que fazer uma pequena pausa aqui. Agora é T-Slide, né? Tá passando a banda do 7 de setembro aqui agora, hein? Tá chegando, né? Tá chegando, dia 5. É? Bom, vamos continuar. Então vamos. Então não trava não, vamos seguir.
Você avisa aí, né, gestor? Fechado, vamos embora. Nessa. Vamos que vamos. Bom, e aí vendeu tudo. Vendeu o carro, mas Eu não tinha carro. Não tinha carro. Eu andava de Uber pra lá e pra cá. Como a gente fala, né? A coisa não era... Era apertado, o bicho pegava. Mas aí a gente entendeu que, cara, dá pra fazer. Vamos entender como é que esse mundo aí... Enfim, a gente aí foi passamos um mês ali em Curaçao, trabalhando ali numa ilha no Caribe. Pera aí, não sei nem onde é que fica Curaçao e que não bonito, né? Um pouquinho em cima da... Sai Bahamas, né? É um pouquinho abaixo. Sal. Faz parte dos Países Baixos, né? Fala-se holandês lá. Cara, impressionante ali aquele mês. E aí depois a gente foi pra Europa, um mês em Liverpool, um mês em Montenegro, 20 dias na Itália. Foi um negócio... Passamos um mês no Marrocos também. Experiência incrível em Marrakech, cara. Você vê que toda sexta-feira, no mesmo horário, toda a cidade para pra fazer uma reza. Oração, todos os homens da cidade no mesmo local, em várias esquinas. Então, assim, foram experiências que eu aí não tem dinheiro que não pague. tem dinheiro que pague. E era muito do que eu queria. Sim. E ao mesmo tempo que você vive aquilo no escritóriozinho lá em Marrakech e cuidando da sua empresa que tá crescendo, você trabalha, meu irmão, com energia tão grande que não tem como, assim... Porra, não tem... A chance de dar errado são baixas. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com chance. As chances de dar errado são muito baixas. E sua esposa ficou como gestora? Não, aí não. Não, ela foi gestora da viagem. Ela foi gestora da viagem. Da vida de ela tocava tudo lá. Eu falei pra Tainá, a sua missão, eu vou cuidar aqui da empresa. Você cuida aqui da... Casa, comida... Airbnb, fala com quem Eu só vou, né? Só vou. Me diga como é que é. Eu boto as malas nas coisas e tiro. Agora, eu carrego. O resto vai ser você. E ela fez, meu irmão. A gente pegou, não sabe dos quantos voos, sei lá, 50, 60 voos naquele ano. E não teve um erro, bicho. Impressionante. Ela é bem metódica também, então foi assim. Foi uma experiência sensacional, cara. Foi uma experiência sensacional. E como fazer gestão, cara? Criação saber, de cultura, gestão, principalmente às vezes em fuso. Eu acompanhava e às vezes você tinha fusos de 8 horas, né? A diferença. Qual foi o maior fuso que você pegou assim, velho? Pegamos um fuso de 6 horas lá. Foram 6 horas. Então foi esse. Acho que foi esse que você estava trabalhando pela noite e aqui era de manhã. Alguma coisa assim. Aí? 6 horas eu tava na Finlândia. Eu tava na Polônia, eu lembro que eram 5 horas. No horário de verão. E aí foi um susto que nem eu nem Thay a gente lembrou. Então eu lembro que eu tava tomando um cafezinho em Montenegro e eu contava que a reunião ia começar, sei lá, meio-dia. E de repente a reunião começaria às 11. Eu falei, Thay, como assim? Eu tomando café. Velho, olha o Google aí, eu acho que o horário mudou. Quando eu olhei, eu falei, já tava atrasado, saí correndo. Eita, cara. Faz parte. Sim. Peguei um engarrafamento num lugar que eu nem sabia como é que saía ali. Mas essa gestão de fuso horário também foi um grande desafio, né? Eu tava em reunião, os caras, Daniel, e aí, que horas são? Rapaz, aqui são meia-noite. Era 6 horas da tarde aqui na Finlândia, quando a gente tava lá no mês de agosto, e eu ia fazer o jantar ainda. Então, e é muito aquilo, né, do que a gente fala sobre gestão e sobre trabalhar no home office. Cara, você se adapta à empresa. Não é a empresa que se adapta a você. Engraçado, eu já segui algumas pessoas, eu não seguia no Instagram, eu vou passar a seguir, mas eu já segui várias pessoas que tomaram essa decisão que você tomou. E eu ficava imaginando, rapaz, um dia eu vou conversar com um cara desse pra saber como é, pra entender a mente dele. Porque assim, é muito distante da minha realidade hoje. Eu já viajei, tive a oportunidade, mas tipo, eu tive que me planejar, me ausentar. Sim, cara. Porque eu não consigo imaginar hoje comandar aqui, conjuntamente com o Felipe e o grupo da gente, de longe. Pra nossa realidade. Né? Talvez um dia, não sei, mas eu acho que o modelo da gente não dá. Sim. Daniel, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessa gestão? Tanto pelo fato de você estar, né, em outros países que você tinha que conciliar até com o Cara, tudo. O turismo. Turismo, comida, isso, exatamente. clima, horário, adaptação. E assim, imagine, a gente já tem hoje uma dificuldade muito grande de uma criação de hábitos e de rotinas. Imagine um mês em cada lugar, né? Que você não cria raízes, né? Assim, pode-se dizer nesse tem que chegar, sentido. tem que procurar uma academia, tem que procurar, né? Exatamente. Você manter os bons hábitos, você manter e até hábitos saudáveis, porque eu fico imaginando um mês você trabalhar de 6 da noite à meia-noite. Sim. Outro mês você trabalhar de 8 da manhã a 3 da tarde. Enfim, como é que você desenvolvia isso e qual o reflexo disso nas dificuldades junto com a equipe e o desenvolvimento da... Cara, se eu fosse resumir, né, a vida, o que a gente já viveu aqui na JET nesses anos é muito sobre adaptação. Sim. Olha quanto problema aconteceu
que a gente nem pensava de um dia pro outro você tem que tomar uma decisão, você tem que se adaptar, você deixa de fazer uma coisa pra fazer outra, pra resolver incêndio, E basicamente, não, nesse quesito, a adaptação não mudou. Eu tive que me adaptar a outra realidade. Só que aqui, na parte da JET, a gente tava mais estruturado. Eu tinha conseguido, e aí vem um ponto-chave, tá? Eu formei bons líderes. Antes de ir. Perfeito. Eu formei bons líderes antes de ir. Eu formei Então, muito... mais uma vez, corroborando. A loucura exige um planejamento. Claro, não dá pra ser 100% louco, né? Esses líderes, eles ficavam presencial ou ficavam... Híbrido também. Tá. Híbrido também. Como é que você organizou essa escala deles? Perfeito. Cara, a gente começou a criar times, né? Cada pessoa é responsável pelos seus times, né? E a gente, através da nossa própria plataforma, acompanhando os atendimentos, tendo os números, gráfico, tudo mais, é mais fácil, é mais assertivo a gente entender ali quem tá falhando, quem não tá. Gestão, né? Chamar pra conversar no online, né? Infelizmente tiveram pessoas que precisaram ser desligadas, teve pessoas que se sobressaíram. A gente descobre muito quem tem maturidade pra, mesmo de casa, entregar resultado, focar, desligar o que tem que desligar e focar no seu atendimento. Então, isso a gente vai descobrindo também os pontos bons de tudo isso, né? Óbvio, aliado também à cultura. Então, tem os encontros no escritório, as equipes vão pro escritório também, né? Semanalmente, mas a gente também entende que até então não tinha estrutura pra caber tanta gente. Se fosse todo mundo de vez, meu custo também ia lá pra cima e eu também ia lá contra. Pensava, entendi. E como era que você fazia pra desenvolver essa cultura? As pessoas indo, mas você não. Exato. A gente tem que alinhar, tudo é muito alinhado, né? Então, planejar, cara, isso vai acontecer. Confio em vocês. A gente dá todo o aparato, né? A gente tem como cobrar, a gente vai cuidando dessas pessoas, alinhando. E uma vez que tá tudo alinhado, eu acho que o ser humano geralmente, os grandes problemas que acontecem, né, seja operação, gestão, é desalinhamento de expectativa. Isso. Né? Não existe caro barato, não existe demorado existe o alinhado. Desacordado. Existe o acordo, né? Então existiu o acordo até para os meus próprios sócios, né? Que, bom, imagina, tem uma pessoa muito presente, não, vai, rapaz, vai mesmo, velho. Falei, meu irmão, se der qualquer problema, eu volto. Todos ficaram. Eu não vou deixar todo. Eu não sei, eu acho que os caras não falam. João de vez em quando fala mais pra mim. João é meu amigo de infância, né? Sim. Meu sócio, meu parceiro, né? Por afinidade, a gente tá ali mais perto. O João fica, rapaz, e aí? Eu falei, meu irmão, se tiver bronca, eu sou o primeiro a voltar, que eu não quero perder isso aqui tudo. Graças a Deus não teve. Cara, pelo contrário, a gente cresceu muito nessa gestão lá, né? A galera diz, Daniel, você tava até mais chato. Por quê? Porque eu não tava lá, pô. Então eu tava o tempo todo. Eu tava, era call de alinhamento o tempo todo. E assim, horário comercial aqui brasileiro, eu tava 100% ideia. Eu falo pros caras, os caras falam, Daniel, eu tava 110% online. Né? Porque você tem que realmente jogar energia. Você voltou quando, Daniel? Eu voltei. No ano passado eu fiquei de janeiro até outubro viajando. E aí, esse ano foi mais tranquilo, foi 3 meses ali. Aqui voltei quase agora, do América do Norte, ali, fiquei em Canadá e Estados Unidos. E aí, perdoe a pergunta, mas já tá planejando a próxima ou agora? Cara, eu confesso que eu não tenho uma resposta definitiva. Por quê? Porque cansa pra caramba, cansa mentalmente, entendeu? Então eu tô voltando agora, tô organizando apartamento de novo, que eu tava sem apartamento, né? Eu voltava aqui, ficava na casa da sogra, exato. Sem ter pra onde voltar. E querendo, não tem muita parte boa, e você ter seu cantinho ali, começar a ter sua rotina, bom, tá? É muito bom. Então a gente tem... O que eu planejo é, de repente, passar um mês e voltar, passar um tempinho mais curto. Mas eu não quero deixar de conhecer tanta coisa que, né, ter contato com tanta cultura diferente que você aprende também. Né? Você aprende muito, você vai lá em Helsinki, você vê o polo tecnológico, como é que a galera faz, você entende como as coisas funcionam, por que um país dá mais certo naquele sentido, por que o outro não, como é que se adapta, como é que um grupo se adapta a um clima de 50 graus lá em Marrakech, cara, e as coisas acontecem, né, 52 eu peguei de sensação, enquanto lá na Finlândia não peguei esse frio, mas a galera sobrevive ali nos menos 40. Aracaju é quente, Aracaju faz 33, eu acho, no verão 34. E eu nunca mais reclamei de calor, viu, cara? Nunca mais reclamei de calor. Depois... inventando, né? Então é bem diferente. Exato. Bom, eu acho que eu vou ter que ter uma conversa com meu sócio. Porque eu vou ficar 110% online no momento. Cara, não, assim, é distante. Agora, Daniel, quando eu paro pra pensar assim na situação, e eu sempre tento fazer esse paralelo com a nossa realidade, né? Assim, pô, será que se aplica a mim? Eu tenho uma visão que eu acho que isso funciona, mas eu acho que desde que preenchido alguns requisitos. Boa. Né? Por exemplo, você imagina que uma gestão à distância funcionaria se, por exemplo, você fosse o único sócio?
Cara, eu acredito que poderia ser mais difícil. Bem mais difícil, Certo. tá? Mas acho que tudo na vida é muito de negócio para negócio, de ambiente para ambiente, Isso. cultura também, Totalmente. né? Como você Então, falou, a cultura da Jet Sail sempre foi adaptação. sempre foi adaptação, né? E a gente sabe, lembrando que a gente sabe muito da importância de estar presente ali no escritório. Tanto que a gente investe nisso, estamos indo para um escritório de 400 metros quadrados, né? Que é para caber todo mundo, e a gente quer fazer treinamento, jogar a galera mais vezes pro escritório, porque a gente sabe da importância disso. Até a galera mesmo fala, Dan, pô, às vezes eu quero tirar uma dúvida aqui, pô, falo com o cara lá, né? A gente tá junto, tô vendo o que ele tá fazendo ali, né? Visivelmente do meu lado. Presencial, assim, é indiscutível. Sem dúvida. A importância e a facilidade dele para a formação de cultura e o desenvolvimento das atividades. Você tá trabalhando com um cara que tá fazendo a mesma atividade que você, Uhum. é muito mais fácil eu tirar uma dúvida bem mais rápido aqui do que eu ter que ver uma agenda Total. no calendário dele, marcar Sim. uma reunião para tirar essa dúvida não sei quando, Aham. né? Então, esse ambiente onde vocês estão falando ali sempre do mesmo assunto, sempre das mesmas questões, é muito mais interessante, Uhum. né? E é muito mais facilitado para o Sim. desenvolvimento tanto das operações como de cultura. Agora tem uma coisa, Sem dúvida. viu? Eu tô pensando aqui, Daniel, porque, como você disse, a Jet Sail sempre foi uma empresa de adaptação. Então, as coisas são muito rápidas. Vocês são uma empresa de tecnologia, na Exato. verdade. Né? Não dá pra fugir disso. Aham. Então, a realidade de 2 anos atrás já não é a mesma de hoje. Completamente diferente. E vocês desenvolveram um produto que eu não sei como é que tá o mercado hoje. Aham. E aí, como é que tá agora? Exato. Não, perfeito. Uma coisa que a gente alinha, você lembra dos acordos? Aham. Um dos acordos alinhados é: a coisa vai mudar, estejam preparados. Exatamente. Então, sempre que tem alguém ali, meu irmão, achando que vai ficar na mesma, opa, irmão, vai mudar. Ah, mas antes era assim, mas não é sobre isso. Antes era completamente diferente, Uhum. né? Hoje o contexto é outro. Eu preciso que você se adapte. Conta comigo. Ó, já estamos se adaptando assim, assado. E os sócios têm muito isso. A gente joga o jogo da adaptação, a gente passa para eles, e nesses alinhamentos com gestores, com líderes, a gente vai descobrindo quem vai se conectando mais com você, e você vai formando, ó, tá vendo, cara? Como a gente precisou lidar nessa questão, nessa daqui, vamos documentar? Vamos criar um plano de ação para isso? Como é que a gente consegue gerenciar isso da melhor forma? E aí a coisa vai passando, a informação e a mentalidade vai passando pro restante, quando você vê, você tem cada vez mais pessoas alinhadas. E hoje vocês estão vendendo esse mesmo produto que foi desenvolvido lá atrás? Não, esse produto já fez várias modificações. Já foi né? alterado, É um já software, foi- né? É um sistema. V1, V2, V3. Exato. Então, um software... Imagina, é a mesma coisa de perguntar assim, aquele Instagram lá de 2013 é o mesmo? Sim. Não, tem muita coisa, né? Você vê que o Reels do nada... Funcionalidade. Do ícone dele. Do ícone, exato, né? Não tô no mesma velocidade do Instagram, né? Não tenho os mesmos recursos, mas você vai vendo que existem comportamentos dos clientes, os clientes começam a preferir mais aquilo, preferir mais isso, e a gente, opa, então vamos mexendo aqui, porque no final das contas é sobre entregar e agregar valor pro cliente final. Perfeito. Né? Senão você não consegue gerenciar isso, ter um projeto a longo prazo. Perfeito. E, velho, pensando em futuro, vocês pensam em desenvolver novos produtos ou vocês pensam assim no desenvolvimento dessa plataforma só, ou vocês pensam assim em outros braços? Perfeito. Cara, é uma pergunta muito boa, né? A gente tem que estar muito atento ao mercado que está acontecendo, né? Existiu um movimento muito grande de um ano para cá sobre agentes de IA, né? Inteligência artificial acoplada a conversas. Então imagina você chegar como contabilidade, tenho essa dúvida aqui, como é que eu resolvo esse meu problema, e a própria IA vai perguntando: Felipe, como é que você vai fazendo, como é que me conta aqui, fala a sua empresa, ela já vai consulta, qual é o seu problema, ela já consulta, já te passa, né? Então existem algumas coisas que você precisa trabalhar e criar para entregar para o cliente, porque o mercado já está pedindo, né? Então, hoje a gente vê muito mais robustez na criação dessa plataforma, na criação não, né? Mas na evolução dessa plataforma, porque a gente sabe, se a gente continuar entregando valor e continuar crescendo, a coisa vai indo mais para longe, né? A gente vai conseguindo ampliar bem esse mercado. Em relação às IAs, assim, hoje só se fala nisso. Qualquer congresso, qualquer palestra, qualquer curso, hoje é tudo inteligência artificial. Isso. E chegou a um ponto que parece que, assim, ela vai dominar literalmente o mundo de ao ponto ninguém vai ter mais trabalho. Uhum. Não é isso. Engraçado, né? É uma ferramenta. Sim. Mas eu ainda vejo, assim, inclusive sinto essa dificuldade de como utilizar essa ferramenta. Porque você não sabe se é uma enxada, se é uma picareta, se é uma pá, ou se é os três ao mesmo tempo. Né? Então, é isso aí, falando agora da nossa parte. A gente estuda isso todos os dias, mas ainda é muito difícil ver a aplicação na prática. Imagina. Da gente, e dos nossos clientes também, que a gente discute com os clientes, né? E aí, como é que tá fazendo? Então, uma coisa é a discussão,
concordo que principalmente empresas de tecnologia São vanguardistas nisso, né? nisso, Com certeza. mas as empresas ainda estão tateando, sabe? A gente já usa aqui. Ainda mais nos mercados mais tradicionais, como o nosso, Como o né? nosso. Que é tradicional. Advocacia, Contabilidade. Mercado, enfim. São mais assim. Hoje eu estava até conversando com o Daniel mais cedo, dizendo justamente da criação de conteúdo, né? Que nos mercados tradicionais, como o de contabilidade, por exemplo, cara, se a gente pegar a realidade da criação de conteúdo de 2019... Muito diferente, né? Não, vai estar a mesma. Porque, sim, entendi, assim, entendi. não se atualizaram. Você pega... Instagram, O que o mercado exige é que é muito diferente, né? Exatamente. Né? E as empresas não se atualizam. Por quê? São pessoas muito tradicionais, ainda dono de escritório, Antiga lá e... da antiga, né? Tem gente que não enxerga o marketing, que não enxerga isso como uma peça fundamental até nas vendas, né? Acha que marketing é divulgação. Publicidade. Publicidade. É verdade, ter esse nome. Não, eu tinha esse pensamento. Até um dia que eu fui para um evento com o Felipe, e o cara falou, era marketing, vendas, vendarketing, um negócio Era desse. uma Uma palavra assim, ele falou, marketing é venda. Se não tiver venda, não precisa de marketing. Aí eu falei, pô, é mesmo, velho. Marketing é só para vender. Exato. Né? É para você atrair confiança ali da pessoa, do cliente final e trazer possíveis, né, compradores para a máquina de vendas, né? E aí quer dizer então que agora, próximos passos aí da Jet Sales? O que é que vocês estão pensando? O que é que você pode abrir o jogo aqui? Boa, show. Cara, a gente quer continuar crescendo, né? Trazendo mais robustez para a plataforma, né? E isso reflete diretamente no planejamento estratégico ali com o time de tecnologia, time de produto, o que é que vai mudar, quais são os próximos desafios. Então, as IAs com seus tokens, como é que é a cobrança, como é que eu passo isso para o cliente, mas entregando um serviço de qualidade em menos tempo, que faça diferença na vida daquele cliente que precisa de muita velocidade ali no atendimento do WhatsApp. Então, o que acontecia há um tempo atrás, aquele digite 1 para resolver esse problema, digite 2 a galera já não quer, Isso. né? O consumidor ele já não vê isso com bons olhos. Então, é você mudar essa tecnologia e continuar crescendo. A gente está muito focado em aumentar a base de clientes, né? A gente estamos aqui na casa dos 1.400, 1.500 clientes, né? E a gente quer expandir isso com mais força. Todo o Brasil hoje? Todo o Brasil. Todo o Brasil. A maioria dos clientes hoje vem de onde, Daniel? Cara, a grande maioria vem do Sudeste, né? São Paulo. Ainda é o principal mercado do consumo online. Cara, não tem jeito, não né? vai mudar. É porque a gente vende para CNPJs e a maior quantidade de CNPJs, né, concentrado tá ali em São Paulo, né, Minas, isso. Mas aqui no Nordeste tem crescido bastante também, tá? Você tem sentido esse crescimento? Tem sim. Inclusive a segunda cidade com mais clientes é Aracaju. Perfeito. Porque, além de tudo, tem a galera que se conhece aqui, Isso, pô, claro. o cara indica, tem um dia que faz questão de escritório. É o que a gente tava falando aqui mais cedo. Indicação é Jamais o lead mais subestime. qualificado que tem. É imbatível, né? Porque assim, você receber a indicação de quem utiliza é uma quebra de objeção impagável. Então, assim, não tem melhor do que essa. Total. Né? A gente sente a gente também participa, assim, de muito congresso, de muitos eventos, né? Em São Paulo, especificamente. E, cara, obviamente que o porte financeiro da cidade do Sudeste, de uma forma geral, o Sudeste é outro. Sim, total. Mas, outro cara, mundo, né? A mentalidade do empresariado é muito diferente. E eu não falo nem questão de porte, porque tem muita empresa boa por aqui. Em Aracaju mesmo. Sim. Sergipe tem muita empresa grande. Mas a gente vive no interior, né? Mas, meu irmão, a gente vai aqui para eventos e é impressionante. Parece... A gente vai... Assim, já foi para alguns eventos empresariais e parece evento social, pô. O cara vai para tomar um vinho à noite e conversar com os amigos e não dá espaço para ninguém entrar na conversa, não. É trocar ideia. E eu vou dizer, tem dia a dia de muito empresário que é assim também. O cara tem que estar o cara que é pra ficar focado na venda, como é que eu consigo aumentar tráfego de gente aqui, ou criar um canal de aquisição, ou melhorar meu canal de aquisição para trazer mais lead, mais potencial cliente, o cara fica muito focado em besteirinha que não traz o ROI no final do dia. Sim. E é isso que a gente vê muito hoje e que nas nossas conversas nos times, o time de venda, time de sucesso do cliente, até pro cliente final, cara, o que é que você está fazendo hoje para aumentar sua base de clientes, vender mais para mais pessoas, mais vezes, né, com mais margem. O que é que você está fazendo para mexer esses ponteiros? E você vê que muita gente não pensa no óbvio.
né? Muita gente não pensa no óbvio. Então, como é que você consegue formar, trazer e fazer com que a indicação seja um canal de aquisição que você metrifique e você traga gente da mesma forma que, né, investir em tráfego, investir em outras formas. Ô, Daniel, e nessa sua trajetória aí? Porque muita gente que está nos assistindo também está passando por talvez um momento inicial de alguma empresa ou querer escolher. O que é que você faria diferente aí do que você fez? Cara, o que é que eu faria diferente? Difícil, né? Mas eu tentaria me especializar ainda mais na venda consultiva, no B2B. Venda consultiva. Eu acho que toda empresa tem que começar com um plano de venda. Né? A galera fala, o centro é o cliente, o centro é a venda. Se não tiver venda, não tem cliente. Exato. Então, e foi por isso que a gente começou e cresceu tão rápido, porque como a gente veio do tráfego, né? Do B2B ali, do porta a porta, era para começar do zero e crescer, cara, o que é que eu preciso fazer para entrar um potencial lead agora e comprar? Entendi. Eu preciso ter um processo de venda mínimo, mas real, eficiente, né? E depois, quando essa venda vai acontecendo, as coisas, todo o restante da cadeia começa a acontecer. Então, comece pela venda, entendendo o que é que seu produto tem diferencial no mercado, ofereça, fature e cresça a sua empresa nesse sentido. A máquina só funciona quando o oxigênio é transportado, que é o dinheiro, né? Que é o cliente. Total. É o dinheiro que o cliente paga. É a ferramenta, o facilitador que vai possibilitar o resto todo acontecer. Total, E cara. por falar em dinheiro, vocês receberam algum tipo de aporte ou foi cara, venda de capital próprio? Esse é uma das conversas que a gente tem. Eu tava lá no Startup Summit em Floripa semana passada e a galera fica, como é que foi? Quem foi o investidor, cara? A gente juntamos eu, João e Saulo, botamos 7.500, Hans e Arthur, mais 7.500. Foi isso. Dinheiro do bolso, botou ali na mesa. Já tava acabando, mas vai a unha aí, então. Até que tem. A unha aqui nesse negócio. Pra fazer a compra, contrato do white label e começar a vender, cara. Foi basicamente isso aí, além de uma verbinha que a gente tinha pra tráfego. Perfeito. Foi mais 2.000, 3.000 reais. Esses primeiros 3.000 viraram 2, 3.000 logo para investir mais em tráfego, trazer mais clientes e retroalimentar a máquina. Cara, a máquina. Quando foi que vocês começaram a ter a distribuição disso? Cara, por incrível que pareça, poucos meses depois que a gente começou, acho que 4, 5 meses, já dava para fazer alguma coisa pouca para começar, faz sentido você pelo menos dá para tirar alguma coisinha pra cá. E aí, começa a respirar. E aí, no outro ano, em 2022, a gente já tava conseguindo um pouquinho mais. Seguramos bem apertado. Durante muito tempo. A gente começou a melhorar. Não vou dizer que o bicho tá pegando, não, mas começou a melhorar de um ano pra cá. Ô, Daniel, vocês se definem assim como uma empresa de adaptação e isso é muito difícil para o colaborador acompanhar. Né? Eu entendo isso na visão do gestor, né? Que é até mais facilitado, até porque parte dele essa ideia. Vocês têm um turnover muito alto, como é que vocês conseguem trazer o colaborador para essa cultura de adaptação e de mudança constante? Porque o cara, quando ele é contratado para fazer aquilo. Isso. E aí, próximo mês se muda, aí o cara, mas porra, não era para fazer isso? A cabeça geralmente é essa, né? Os parâmetros... É uma boa pergunta. Como é que vocês fazem? Então, volta... Engraçado, que volta na mesma máxima dos acordos. Então, quando a pessoa chega, já é acordado que as coisas vão mudar. Eu vou mudar em breve. E que podem mudar, talvez, antes do planejado. Mas que aquele jogo ali nem sempre vai ser o mesmo. Então, as pessoas que já chegam, elas já chegam adaptadas. A gente vende muita cultura, tecnologia, inovação, né? Rapidez, adaptação ao mercado. Então, tem vendedor chegando hoje que ele já sabe que o processo de comissão vai mudar em outubro. Entendi. Eu já falo logo. Já deixa... É assim, vai ser Gostei diferente. muito disso aí que você tá trazendo. O acordado não sai caro. Não sai caro, é transparência. Fala, cara, essa empresa começou assim, e de 4 anos pra cá, de 5 para 100 pessoas, você concorda que algumas coisas mudam? Claro que eu concordo. Olha aqui nosso escritório. A gente conta a história. Olha como é que foi. Então eu preciso que você esteja... Que você que tá chegando aqui nesse barco, você entenda que a maré, ela vai mudar. Ela vai mudar, mas se você tiver apto, né? E você entender ali todo o aprendizado como uma evolução, você vai gostar do processo. Bacana. E aí vai ganhar com isso, né? Vai ganhar com isso. Infelizmente, pessoas não se adaptaram e você vê que, tipo assim, pessoas que eram muito boas nos processos antigos. Cara, mudou, preciso que você... Não, mas antes foi assim, cara, não dá pra ficar. Óbvio, alinhamento, né? Desligamento é sempre terrível, a gente não gosta, mas é um conjunto de alinhamentos que não estão sendo cumpridos. Então não é surpresa pra ninguém. Exato. A gente também partilha dessa ideia. A gente sempre fala aqui, velho, que
demissão e promoção são as duas vertentes, os dois lados da mesma moeda, né? E nenhuma pode ser surpresa. Se eu promovo uma pessoa, ela toma como surpresa, a gente errou como empresa. Também. E se eu demito alguém e tomou como surpresa, a gente errou como né, instituição. Total. Ô Daniel, vocês têm nesse conjunto, nessa quantidade de pessoas, a gente está em um local e a gente passa muito por isso, a dificuldade de mão de obra qualificada. Sim. Vocês hoje, por ter essa facilidade, né, do trabalho híbrido, do home office, vocês têm colaboradores de outros estados ou todo mundo daqui? Cara, a gente tem alguns poucos. A maioria desses foram pessoas que começaram aqui, mas precisaram se mudar. Tá. Perfeito. Tá. E aí vocês mantiveram o vínculo? A gente mantém, porque a gente conhece tudo mais. Ou seja, porque já tem um vínculo de confiança, mas vocês não contratam diretamente de fora. Não que a gente não contrata, existem casos raros, mas a gente faz o possível para que seja daqui, para que essa pessoa vá para o escritório, ela consiga assimilar a cultura ao máximo possível. Mas seria um problema na sua visão? Não seria um problema grave, não, mas aqui tem muita gente boa também. Então a gente consegue trazer ainda pessoas muito competentes daqui. A gente investe muito também em mídia paga, né? Hoje o programa de aquisição de vendedores é muito tráfego, eu invisto aqui, então o pessoal deve estar vendo minha cara aí, falando sobre quer ser vendedor, quer ganhar, ter a possibilidade de fazer mais de 10 mil, é possível. Eu já vi. Aracaju. Você já viu, provavelmente? Porque eu puxo um pouco mais vendas aqui do que o Felipe é um pouco mais ADM. Exato. A gente faz tudo aqui, a gente se divide, né? Mas eu sempre tive uma veia mais de vendas. Boa. Gostei. E aí já apareceu uma vez. Então, muita gente aí vai pra lá e pra cá, o negócio pode ser bom. E aí a gente vai conversando, o processo seletivo tem alguns critérios, mas você chega lá na entrevista possível também, vamos que vamos. Bacana, velho, bacana. É muito bom ver, assim, interessante como a gente tava até falando. Pra quem não sabe também, Daniel se formou comigo, né? A gente se formou lá atrás, em 2014, no curso de Direito, e eu tava conversando com um amigo, dizendo assim, como a galera vai tomando rumos, caminhos, né, cara? Cara, às vezes assim, opostos, a galera, né, que se formou junto, do digital. E, meu irmão, vai cada um para um lado e é impressionante. E é muito bom ver, assim, as pessoas empreendendo, se desenvolvendo, gerando emprego. Ainda mais no nosso estado, né, Felipe? E ficando aqui. Porque, principalmente na área de tecnologia, eu particularmente tenho alguns amigos da área de tecnologia. Nenhum está aqui trabalhando e produzindo riqueza para cá. Localmente. A maioria já está em outro estado e os que estão aqui trabalham para empresas de fora. Sim. Então, assim, não tem ninguém trabalhando para cá. Só um amigo meu que tem uma empresa também, mas ele também tem um outro vínculo com a empresa de São Paulo. Então, assim... E tem muita coisa envolvida com incentivos fiscais, né? E é muita mentalidade, o que é que a gente tem de aparato, né? Pra fazer a coisa acontecer, porque não tem jeito. Pra onde o dinheiro flui, né, cara? Porque, assim, os aportes financeiros de fundo de investimento... Essa conversa me lembrou muito o Wellington da BK, cliente nosso, amigo, parceiro. Tem empresa de tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia. Já participou aqui do Conta Certo. Já participou aqui do Conta Certo. Foi um episódio de super sucesso aí, um cara com uma visão igual a sua. De trazer inovação. Você tem que entender que, assim, o mundo, amanhã é diferente de hoje. Então ele já pensa lá na frente, assim. Eu tenho dificuldade, porque, assim, a gente vem de formação tradicional. De família tradicional, assim, nós somos advogados, nós somos contadores, né? Então, assim, são formações tradicionais, empresas tradicionais. Quando a gente discute empresa, tecnologia... É difícil você mensurar. Muito oposto. Então, conversar com um cara que nem você, que nem o Wellington, rapaz, é um aprendizado tão grande que a gente tem aqui. Eu acho que abre a visão para novas possibilidades. Exato. Talvez alguns parâmetros que a gente tem, assim, como verdade, a gente vê que não são tão absolutos. Sim, exatamente. Que é tudo uma questão de adaptação. E eu vou dizer, Filipão, o fato de a gente estar sempre se questionando os processos. Tá dando certo, mas pode melhorar? O que é que pode melhorar? Como é que a gente pode fazer? Às vezes a criatividade a gente expandir para isso, faz com que a gente ganhe repertório e vá testando coisas novas para desbloqueando as próximas fases aí da nossa jornada, né? Claro. Existe um ponto interessante num discurso, eu não lembro exatamente quando, aonde Steve Jobs fez, ele fala sobre ligar os pontos, né, na jornada do empreendedor. E se eu não tivesse começado a carreira de direito, eu não teria achado o meu primeiro parceiro que apostou no meu primeiro negócio. Exatamente. Né? Então, se não fosse isso, às vezes eu falo, mas a minha carreira de como... não deu certo lá, mas a Jet só existe hoje porque alguma coisa aconteceu no passado. Sou muito grato a esse meu parceiro Isaac Silva, né, que se isso não tivesse acontecido, às vezes se eu não tivesse encontrado ele, minha jornada poderia ser muito diferente. Né?
internet. E a gente é muito grato pelos parceiros que a gente Eu também, cara, partilho dessa ideia e dessa experiência de vida. Eu também, até meu 10º período da faculdade, meu parâmetro de vida era fazer concurso. Até porque minhas referências eram Você foi ensinado pra isso. E aí, deu uma coisa errada na época pra eu poder me aventurar e fiquei até hoje e zero arrependimento. Muito pelo contrário. É mole. E a gente realmente é crescido pra isso. A gente se pergunta pouco, mas por que fez aquilo ali? Mas esse negócio gigante, esse prédio aqui, quem foi que idealizou? Qual foi o doido que pensou em investir nisso aqui? Por que ele investiu nisso? Qual é o retorno sobre o investimento disso? Quando a gente vai começando pelos porquês, a gente começa a entender, então por que eu não, né? Por que não fazer? Ou por que não arriscar? E as coisas vão surgindo a partir dessas hipóteses. Só acontece pra quem arrisca, né? Cara, não tem jeito. Você vai ter que arriscar. Não tem jeito. Daniel, estamos chegando aqui no encerramento. Muito rápido. É rápido. Voando. Agora eu entendi. Entramos no portal do Interestelar, né? Tá vendo? A conversa, quando é produtiva, é maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, quem pode se espelhar em você. O que é que você aconselharia? O que fazer, o que não fazer? Dê aí umas dicas aí pra turma que tá nos assistindo. Principalmente na parte de gestão à distância, que é o tema de hoje, né? Bacana. Cara, eu acho que tudo envolve você formar pessoas, né? Primeiro você lidera pelo exemplo, então você tem que fazer. Não existe isso de um líder que só fala, fica ali, né, no blá 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 e não tem execução. Então fazer, ensinar, dar o exemplo e formar novos líderes, formar novas pessoas é a chave para que você entenda ali de fato como é que você consegue escalar com margem e confiança, né? Você tem que ter pessoas chaves, você tem que estar sempre reciclando essas pessoas para que a coisa aconteça, formando novas lideranças, tornando essas pessoas mais capazes, colocando ali em cursos e fazendo fomentando, né, para que a pessoa evolua junto com você. Costumo dizer que para a empresa evoluir e crescer ano a ano, as pessoas que estão fazendo parte dela, elas também têm que evoluir e crescer ano a ano. Senão, não reverbera. Exato. A coisa não acontece. Exato. Então, acho que gerenciar pessoas, liderar é a grande solução para crescer com sustentabilidade. Maravilha, meu amigo. E para quem quiser, né, conhecer um pouco mais da Jet Sales, os empresários que nos assistem aqui, como é que a gente pode... Cara, vai no direct da gente no Instagram, procura aí Jet Sales ou vai no nosso site, jetsalesbrasil.com.br. Você vai ver ali uns botões rapidinhos para você falar com o nosso consultor. E se você quer automatizar seus processos, principalmente pelo WhatsApp, conectar com o seu CRM, com o seu ERP, para aumentar a taxa de conversão de vendas, aumentar a margem, tornar o processo mais eficiente, fala com a gente, vai ser um prazer ajudar a sua empresa a decolar com a Jet Sales Brasil. Show de bola. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, pelos ensinamentos, uma aula. Obrigado, pessoal. Um prazerzão. Para você que nos assistiu, ficamos aqui com mais um episódio do Conta Certa, né? Tratamos sobre tecnologia, sobre gestão de pessoas, sobre gestão híbrida, temas aqui à vontade. Eu sei que eu aprendi muito hoje. Agradeço, Daniel, a visita. Eu que agradeço. Né? E acompanha a gente. Toda semana temos aí mais um novo episódio, né? E ficamos aqui. Pessoal, obrigado por mais um acompanhamento aqui. Hoje a gente discutiu e desse final é sempre bom fazer o questionamento, né? E aí, para você, gestão à distância, é possível? É possível você gerir um grupo de pessoas? É possível você gerir uma equipe do outro lado do mundo? Né? É a pergunta que fica aqui, né? E mais uma vez, obrigado pelo acompanhamento, porque aqui vocês sabem, a conta é certa.